Queridos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo aqui nessa noite está lá em 1 Coríntios. Eu queria que você abrisse, por favor. 1 Coríntios, no capítulo 11. Hoje eu estava meditando a palavra do Senhor. E o Senhor falou fortemente ao meu coração, ao coração do meu esposo. Depois que eu terminei a palavra, eu chamei ele, a gente conversou sobre a palavra, meditamos juntos e foi uma bênção na nossa casa. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. Todos acharam? Amém. Pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e bebam do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a própria condenação. Amém. Vamos parar por aqui. Queridos, e hoje ceia, nós vamos participar então do corpo e do sangue do Senhor. E nós estávamos meditando lá em casa sobre essa passagem de 1 Coríntios 11. E eu estava... Não sei se é algo que o Senhor colocou no meu coração, ou se é devido à minha profissão. Eu sou professora, e eu sou professora de língua portuguesa. Então eu costumo muito fragmentar tudo aquilo que eu vou estudar, tudo aquilo que eu vou ler. E eu tenho mania de fazer isso com a palavra também. Então eu estava lendo, e eu comecei a meditar aqui nesse momento onde o Senhor fala que Jesus, ele deu graças. E nós sabemos quando alguém dá graças de algo, ele está agradecendo. E todas as vezes, queridos, que eu coloco uma vírgula em algo dentro de uma frase, eu estou dando uma pausa. Toda vez que eu falo algo e coloco uma vírgula, eu estou dando uma pausa naquilo. Então, quando o Senhor fala aqui, que eu estou, e tendo dado graças, ele coloca uma pausa. Ele agradeceu primeiro. Ele pegou aquele pão e ele agradeceu. A segunda parte, querido, ele partiu. Ele partiu o pão. Ele dividiu aquele pedaço de pão, em 2 ou mais partes. E disse-lhe: Isto é o meu corpo. Outra pausa aqui. Ele com o pão na mão, após ter partido, ele fala: Isto é o meu corpo. Queridos, nesse momento aqui, quando o Senhor pega o pão e ele parte, e ele fala para nós assim: Isso é o meu corpo. Ele está dizendo assim, o meu corpo foi partido, foi dividido, foi quebrado por você, por mim. Não é só algo simbólico de pegar um pedaço de pão e quebrar. Ele falou que aquilo era o corpo dele que estava sendo partido. A última ceia aconteceu pouco antes de Jesus ser entregue, para ser morto, para cumprir o propósito e o chamado dele. E naquele momento ele estava falando para os discípulos: Olha, o meu corpo foi partido. Foi partido. Quantos aqui já assistiram aquele filme Paixão de Cristo?
Queridos, e nós vimos ali, né, em quantos pedaços ele foi partido. E outra coisa que eu achei bem interessante, que ele fala assim, ó, que é dado em favor de vocês. E, como eu disse, né, mania de professor de língua portuguesa, se nós formos analisar no contexto e pensarmos assim, partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Ele não está simplesmente dizendo assim, foi partido por vocês. Quando ele diz em favor de vocês, favor significa, querido, que foi algo que ele fez voluntariamente. Por prazer. Favor quer dizer por prazer. Voluntariamente. Então ele falou assim, o meu corpo foi partido por mim e por você, voluntariamente. Ninguém me obrigou. Eu vim e me entreguei por mim e por você, porque eu quis. Foi porque eu quis. Foi por prazer. Foi voluntariamente. Por mim e por você. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice. Este cálice é a nova aliança. Este cálice é a nova aliança. E eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, por que é a nova aliança? Qual era a outra aliança? Porque quando há algo novo, é porque tinha um velho. Então quando o Senhor fala aqui que o cálice é a nova aliança. E eu comecei a orar e comecei a buscar. E eu fui então ler e procurar. E se a gente for analisar, volta lá em Deuteronômio. Lá no início da Bíblia. Deuteronômio. No capítulo 29. Deuteronômio capítulo 29, lá no versículo 25, diz a palavra do Senhor, e a resposta será, foi porque este povo abandonou a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados, a aliança feita com eles quando tirou do Egito. Eles foram adorar outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que eles não conheciam antes, deuses que o Senhor não nos tinha dado. Queridos, hoje a gente estava meditando sobre a palavra lá em casa e eu e o Augusto estavam falando justamente sobre isso. Deus fez uma aliança com Adão, Deus fez uma aliança com Noé, mas quando Deus fala da nova aliança, a antiga aliança que ele estava se referindo, nós vamos ler também em outros capítulos aqui que também confirmam isso. Era a aliança que ele tinha feito com o povo de Israel quando ele tirou o povo do Egito. Prometendo então uma terra prometida. Essa foi a aliança que ele fez com o Senhor. E quando veio a nova aliança, eu comecei a dizer ao Senhor, Senhor, e essa nova aliança? Este é o cálice da nova aliança. No meu sangue. Outra coisa interessante aqui, não é é no. É a nova aliança no meu sangue. Mas esse sangue não é o meu e não é o seu. Essa nova aliança é o sangue de Jesus. E quando ele fala que ele é o sangue, ele é o cálice, ele é a nova aliança. Ele é a nova aliança, é o sangue dele, é nele e é através dele. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Eu quero que você abra a palavra do Senhor lá em Hebreus.
Hebreus no capítulo 9. Hebreus capítulo 9, no versículo 15, diz a palavra do Senhor: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões contidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de uma morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, ou seja, foi aprovada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou o sangue de novilho, de bodes e também água, lã vermelha e ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu o sangue sobre o tabernáculo e sobre todo o utensílio das suas cerimônias. De fato, segundo a lei, que todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Queridos, quando o Senhor ele nos diz que nós temos que o cálice da nova aliança, ele veio, e que todas as vezes que nós tomarmos dele, nós temos que fazer isso em memória dele. E eu comecei a analisar, porque aqui no versículo 26 de Hebreus 9, fala assim: mas agora ele apareceu uma vez por todas nos fins dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Quem sacrificou a si mesmo? Jesus. Foi Jesus. E eu comecei então, queridos, depois de ler Hebreus, depois de ler Deuteronômio, e eu comecei a analisar, e aí eu fui ler novamente essa passagem que fala sobre a ceia. E eu fui lendo e interpretando conforme os capítulos que nós lemos. E está assim, querido: este é o meu corpo que é dado voluntariamente por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice, é a nova aliança. Ou seja, é o sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você. Foi o corpo dele, querido, que foi partido. Foi o sangue dele que foi derramado. Na primeira aliança havia lei. Na segunda e nova aliança veio o perdão, veio a graça. Queridos, e a palavra de Deus diz lá em Hebreus que nenhum testamento é validado. Se uma pessoa escreve um testamento, aquele testamento só é validado após a sua morte. Tudo aquilo que Jesus disse só foi validado depois que ele morreu. Depois que o seu sangue foi derramado. Mas ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Vida e vida em abundância. Queridos, e eu comecei a analisar sobre isso. Eu falei: Senhor, então se o partir do pão que o Senhor quer é que todas as vezes que eu pegar o pão e eu partir o pão, eu lembro, Senhor, do teu corpo sendo partido e sendo dividido por mim. Foi do teu sacrifício. E quando eu pegar o cálice, Senhor, eu não tenho que lembrar somente da morte do Senhor, mas eu tenho que lembrar que foi através dela que o perdão do Senhor me alcançou. Queridos, eu quero te dizer nessa noite
que aqui na palavra do Senhor fala assim. Eu quero que você leia, abra a passagem, abra a Bíblia comigo lá na passagem de Jeremias. Jeremias, ele anunciou, querido, essa nova aliança. Jeremias no capítulo 31. No capítulo 31 e no versículo 31. Aqui, Jeremias, ele falou sobre aquele que viria para remir os nossos pecados. No versículo 31, capítulo 31, versículo 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Queridos, nesse momento o Senhor está falando que aquela primeira aliança que Ele fez com o povo de Israel foi quebrada a partir do momento que eles preferiram adorar outros deuses. Mas que Jesus veio também como a nova aliança, derramando seu sangue precioso, partindo o seu corpo, para que o meu pecado e o seu pecado fosse esquecido. E que a partir daquele momento fosse escrita uma nova história sobre mim, sobre você. Jesus veio para nos trazer perdão. Jesus veio para nos trazer salvação. Queridos, e o mais interessante que eu acho aqui em 1 Coríntios é que ele fala assim: portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E eu falei: Senhor, o que quer dizer eu participar do corpo indignamente? É quando eu estou em pecado? E eu quero te perguntar, querido, que dia você não peca? Nós somos pecadores desde quando nós saímos da barriga da nossa mãe. E morreremos pecadores. Então, se nós formos ceiar somente quando nós não estivermos pecando, nós nunca cearemos. Porque nós pecamos todos os dias. Mas aqui na palavra do Senhor, quando fala: portanto, todo aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E o que o Senhor falou ao meu coração foi: Nextina, todo aquele que não fizer isso voluntariamente, ele partiu o pão, ele deu graças, ele partiu o pão e ele deu em favor, voluntariamente, por mim e por você. Quando eu não me apresento, queridos, voluntariamente diante de Deus, seja no dia da ceia ou seja em outro dia, quando eu não me apresento com prazer na presença dele, eu não estou fazendo jus ao sacrifício que ele fez por mim. E quando ele fala aqui, querido, examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice, ele está falando assim, para mim não interessa o que o seu irmão fez ou deixou de fazer. Eu estou perguntando para você: como está seu coração? Por isso, examine-se a si.
Será que quando eu chego aqui para tomar a ceia do Senhor, será que eu tenho lembrado daquilo que Ele fez por mim? Será que eu tenho lembrado que o corpo dele foi dado voluntariamente a mim? E eu quero te dizer, meu querido, que Jesus não fez isso voluntariamente para que você lembrasse, nossa, que legal. Jesus fez isso com prazer e voluntariamente. Ele estava nos ensinando que entrar na presença dele tem que ser voluntariamente. Você não tem que vir à igreja porque o pastor mandou mensagem que você tem que vir. Você tem que vir porque você tem prazer em entrar na presença de Deus. Você tem que ir em casa, você tem que orar e meditar na palavra de Deus porque você tem prazer em entrar na presença de Deus. Não é porque alguém pediu, queridos, é voluntariamente. É por prazer. Isso é fazer em memória dele o partir do pão. É fazer isso com prazer e voluntariamente, sem que ninguém te peça. E quando ele fala sobre o tomar, na mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre, bebam em memória de mim. Ele estava falando assim, queridos, porque a nova aliança foi o sangue de Jesus derramado para que nós fôssemos perdoados. Então ele está falando assim, que quando você pegar o sangue, você pegar o cálice, você se sinta perdoado e você perdoe. Então para que nós possamos ceiar, examinarmos a nós mesmos e ceiarmos em paz, nós precisamos lembrar que nós temos que entrar na presença de Deus voluntariamente e nos sentirmos perdoados e com o nosso coração perdoando. Por isso que é examinar a si mesmo, queridos. Não adianta eu estar com raiva do meu marido e chegar aqui, me ajoelhar e partir o pão e dividir com meu irmão e trocar o cálice com ele. Eu estou tomando a ceia do Senhor indignamente, porque o meu coração não está voluntariamente. Eu não estou perdoando. Eu só fui perdoada. E quando nós tomamos a ceia sem consciência, nós estamos trazendo condenação para nós mesmos. Se o seu irmão está fazendo algo que ele não deveria, ele está trazendo condenação, não é para você, é para ele. Examine-se a si, não a ele, não a ela, não a nós, é a si. Quando nós formos entrar na presença de Deus, queridos, que seja por prazer. Que seja por prazer. Hoje eu estava lá em casa preparando a palavra e eu me perdi na hora. E aí quando eu terminei, eu chamei meu esposo. Mas estava tão bom, queridos. Estava tão bom, foi um perder que eu queria ficar perdida desse jeito muito tempo. É tão bom meditar, é tão bom aprender com o Senhor. E eu quero te dizer, meu querido, nessa noite, que todas as vezes que você pegar aquele cálice, que você pegar aquele pão, você não só lembra daquilo que o Senhor fez por mim e por você, mas lembra de como você tem que se portar diante disso. O sacrifício de Jesus, a nova aliança, o sangue derramado do Cordeiro por mim e por você, independente do que você faça, ele já foi derramado. Independente se você quer Jesus ou você não quer Jesus, o corpo dele foi partido. O sangue dele foi derramado.
Ele morreu para que o testamento dele fosse validado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Era necessário, era preciso. E queridos, eu não sei se às vezes essa noite existe algum motivo no seu coração. Às vezes algo que você fez ou algo que você tem feito, e que isso tem trazido um jugo sobre você, sobre o seu coração. Eu quero te dizer que o sangue do Cordeiro, a nova aliança, derramada 2020 anos atrás, sobre a cruz, veio para te trazer perdão. O perdão de Deus você já tem, você só precisa do seu. Se houve arrependimento sobre o seu coração, houve remissão do seu pecado. Todas as vezes que você pegar o pão, queridos, e você pegar o cálice, lembre-se disso. Senhor, eu estou aqui é porque eu quero. Ou será que é porque eu tenho que cumprir um protocolo? Porque se eu faltar a ceia, todo mundo vai achar que eu estou em pecado. Nossa, misericórdia. Eu fiquei sentada na cadeira, enquanto o pastor falou, façam uma fila e peguem aqui o cálice, o pão e sentem. E todo mundo vai ficar olhando para mim porque eu não levantei. Examine-se o homem a si mesmo. Se você acha que você não é digno disso, não faça. Porque se você tomar indignamente, querido, a condenação é sua, não é do pastor. Não é do irmão que pegou ou não pegou. Examine-se a si. Mas não fique, eu não vou cear hoje porque eu estou em pecado. Eu estou todos os dias. Nasci assim, vou morrer desse jeito. Pecadora. Mas todos os dias eu me arrependo das coisas que eu tenho feito que não agradam o coração do Senhor. E é isso que me trazem voluntariamente à presença dEle, para que eu possa pegar o cálice, pegar o pão e fazer isso em memória dEle. Não é o que você faz de melhor ou de pior que te faz melhor ou pior do que alguém, querido. Tudo está aqui. Tudo está aqui. Quando o Senhor pede para que você se examine, Ele já te examinou. Ele te conhece. Ele sabe tudo o que se passa dentro de você. Então cabe a nós, queridos. Cabe a nós honrarmos esse partir do pão. Honrarmos aquele sangue derramado por mim e por você. Ontem, ministrando na rede de jovens, eu citei aquela passagem onde Jesus vai até o Getsemane orar. Queridos, e eu acho que a gente lê, né? A gente vai ficando assim meio velho na fé, né? Jovem na fé. E às vezes a gente lê algumas coisas e outras vão passando despercebido. E eu não me recordava que Jesus tinha pedido para que aquele cálice passasse, se fosse possível por ele. Ele fez essa oração 3 vezes. Lá nessa passagem fala que ele voltava, falava com os discípulos, retornava e repetia a mesma coisa. Eu falei, querido, se ele que era o Filho de Deus, que desceu com um propósito a ser cumprido, sabia tudo o que ele ia passar e pediu que, se possível,
no início dessa história, quando ele chama os discípulos para ir até o Getsemane com ele, lá ele fala que ele estava muito triste e angustiado. Oh, meu querido, ele era o Filho de Deus, mas ele se fez homem, carne. Não pensa você que porque ele era o Filho de Deus, que aquelas chicotadas ele não sentiu. E quando ele foi negado, que ele não sentiu. E ele fez tudo isso por mim e por você. Ele aguentou até o fim, por mim e por você. Teve o seu corpo partido, por mim e por você. Derramou o sangue dele para que fosse selado tudo aquilo que ele tinha preparado para nós. E para que nós alcançássemos o perdão. Se coloque de pé. E eu queria nesse momento que nós orássemos. Só que eu não queria que você orasse em voz alta. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. E você falasse com o Senhor. Que você examinasse a si mesmo. Deus sabe tudo, tudo, meu querido, que se passa dentro do seu coração. Ele conhece as suas fragilidades. Ele conhece as suas dificuldades. Ele sabe de tudo. Eu quero te dizer nessa noite. Que o sangue de Jesus é precioso demais, queridos. É precioso demais. Para que a gente viva dia após dia ignorando tudo aquilo que Ele fez por mim e por você. Ele aguentou tudo aquilo, querido, para que você fosse perdoado, para que eu fosse perdoada. Para que nós alcançássemos a graça, para que nós alcançássemos a misericórdia. Começa a falar com o Senhor. Aí no seu íntimo agora, coloca a mão sobre o seu coração e fala: Deus, ô Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa pelos meus erros, pelas minhas falhas. Me perdoa, Senhor, quando eu não consigo ficar calada e acabo falando mal da vida de alguém. Me perdoa, Jesus. Porque eu sei que fazendo isso, eu não estou fazendo nada em memória do Senhor, porque o Senhor não fazia isso. Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa, Senhor, pelas vezes, ó Deus, que eu me levantei contra os meus pais. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que eu não os honrei como o Senhor me disse e me ordenou que eu fizesse. Senhor, me perdoa pelas vezes que eu não fui fiel ao Senhor e indignamente eu tomei do cálice e eu comi do pão. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar nessa noite. Deus, por cada pessoa que está aqui nessa noite. Deus, por cada um que está nos ouvindo, Deus, nessa noite. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, nos faça reconhecer que o Teu sacrifício não foi uma história que o meu avô me contou, que a minha avó me contou, mas foi algo que realmente aconteceu, para que eu, Deus, e essas pessoas que estão me ouvindo, tivéssemos vida, tivéssemos salvação, tivéssemos perdão, tivéssemos cura.
substituído pela alegria do Senhor. Deus, que corações dilacerados, Deus, feridas na alma, sejam substituídas pela tua cura e pelo teu milagre. Deus, que pessoas que se sentiam culpadas pelo seu passado, que sejam restauradas pelo Senhor e que estejam, Deus, os seus nomes escritos no livro da vida. Que nós possamos te reconhecer, ó Deus, não somente uma vez por mês na igreja, mas todos os dias da nossa vida. Que nós possamos entrar na tua presença, Senhor, com prazer. Que nós possamos entrar na tua presença voluntariamente e te adorar e meditar na tua palavra e conhecer mais do Senhor. Eis-nos aqui, Deus. Eis-nos aqui nessa noite. Nós nos rasgamos diante do Senhor, sem nos importar em quem está nos ouvindo ou quem está nos vendo. Porque o que importa, Deus, é nós, Deus, examinarmos a nós mesmos. É o nosso coração, é a nossa vida. Não é o que o meu vizinho faz, não é o que o meu marido faz, não é o que o meu filho faz, mas o que eu faço. Senhor, que o Senhor possa transformar as nossas vidas, para que nós possamos nos transformar em agentes transformadores nessa geração. Eu quero orar, ó Deus, também por todas as pessoas, Senhor, que têm sido apavoradas por essa pandemia. Deus, que tem estado, ó Deus, com seu coração temeroso, que tem estado apavorado, espírito de depressão, espírito de medo, espírito de pânico, que tem agido na vida das pessoas. Senhor, traga sobre nós responsabilidade, para que nós possamos agir, ó Deus, com prudência. Mas Deus, substitua o temor, Deus, o medo do nosso coração pela confiança, pela paz de dias melhores. Nós sabemos, ó Deus, que muitas coisas mudarão, mas nós estamos, ó Deus, nos preparando, ó Pai, para tudo aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, com o nosso coração, ó Deus, descansados na tua presença. Então, se há alguém aqui, Deus, ou aqui na igreja, ou em casa, que está se sentindo apavorado, que Deus está com seu coração temeroso, que está preocupado com o dia de amanhã, Deus, que não sabe como pagar as suas contas, que não sabe como cuidar da sua família, que não sabe como cuidar da sua saúde. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar para que essas pessoas sejam tocadas por uma paz, ó Deus, que excede todo e qualquer entendimento. Senhor, uma paz, ó Deus, que o nosso pensamento e o nosso raciocínio não conseguem entender, mas que o Senhor é capaz, ó Deus, enviar anjos do Senhor aos lares, às famílias, cuidando de cada um e fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Senhor, entra nos hospitais, Deus, cuida de cada médico, cada enfermeiro, cada paciente. Levanta pessoas ali dentro, Senhor, para pregar a tua palavra, aqueles que não permanecerão entre nós, e para permanecer, e para aqueles que permanecerão, Senhor, para que haja, Senhor Deus, um caminho, uma verdade e uma vida sobre eles, que é o Senhor.